livro quase tão cru e robusto quanto a matemática pode sim trazer uma série de dificuldades. Mas independentemente disso, a gente não pode negar. Nós, do Zamiatin, marcou história. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como esta obra, na minha opinião, marcou muito mais presença no campo da inspiração do que ao que diz respeito à qualidade propriamente dita. Não que essa história seja ruim, ela não é, mas todo esse caráter mais robusto e bruto de toda a literatura russa tende a causar um pouco mais de dificuldade, estranhamento. E qual é a dessa história? Nós, do Zamiatin, vai nos trazer o personagem D503, que é uma espécie de cientista, engenheiro que vive em uma sociedade com regime totalitário, uma sociedade que é dominada por aqueles que eles chamam de o benfeitor. E qual é o grande objetivo de vida desse personagem? Ele tem como propósito criar uma espécie de nave espacial, uma super nave espacial, que tem como missão ir até o espaço buscar por vida extraterrestre. Então, até esse ponto, a gente vai ter uma literatura propriamente científica, mas a vida desse personagem começa a mudar a partir do momento em que ele conhece uma mulher em específico. Essa mulher, primeiramente, lhe soa estranha e incomum. Isso porque todos os habitantes dessa sociedade vivem sob estritas regras. Eles têm hora para tudo, exatamente tudo, sem contar um monte de coisas que lhes são estritamente proibidas, como beber, fumar, sair com quem quiser, sair a hora que quiser. Para vocês terem uma noção do quanto tudo aqui é muito estreito, até para ter relações sexuais, os parceiros precisam ser previamente escolhidos e de certa maneira até mesmo tabelados, marcando hora e data para todos os encontros. E dessa maneira a gente conclui o quanto para eles essa satisfação é estritamente feita com base em uma necessidade propriamente física. Não há sentimentos, famílias, amizades. Todas as casas deles são feitas à base de vidros, é como se os 4 cômodos fossem de vidro, então todo mundo está o tempo todo vendo o que o outro está fazendo, e até mesmo eles estão tão acostumados com esse tipo de vida, para eles isso é tão normal, que até mesmo no momento de hora livre que eles teoricamente têm, eles preferem passar esse tempo cantando o hino nacional do que fazendo qualquer outra coisa. Então imagina o bug que dá na cabeça do D503 quando ele conhece uma mulher que não faz nada disso que todo mundo faz. Ele fica louco, obcecado. Com o tempo ele vai descobrindo que ela faz parte de uma investida rebelde, e ele está tão envolvido, ele está tão curioso, ele está tão obcecado pelo estilo de vida dessa mulher, que mesmo que indiretamente ele passa a contribuir com essas investidas rebeldes. E é exatamente por isso que eu digo pra vocês que esse livro serve muito mais como inspiração do que qualquer outra coisa, porque o D503, ele não é revolucionário, ele não é rebelde. Esse livro pra mim não pode nem sequer ser considerado de certa maneira político, porque o interesse do personagem não é político. O interesse dele é primordialmente nessa mulher que lhe soa curiosa. Inclusive, ele faz bem o perfil daquele cidadão alienado que vive sob um regime que é absurdo, mas ele está tão envolvido naquilo, ele está tão habituado, acostumado, que ele sequer questiona. Claro que o Zamiatin, através dessa escrita, buscava muito criticar a Revolução Industrial, que para ele ia sobrepujar a humanidade. Mas acredito que mesmo nesse quesito há algumas falhas. Sobretudo no desenvolver da narrativa, que pende muito mais para um lado psicológico do que político propriamente dito. A revolução em si fica em segundo plano. E os atos rebeldes sequer são muito concretos, como fica mais claro em 1984 do George Orwell. Mas como ele trata dessa questão de regimes totalitários e ditadores que são tratados como deuses, ele se tornou uma grande inspiração para livros que são propriamente políticos, como é o caso de 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e mais um monte de outros títulos. A gente sabe que o Zamiatin foi duramente perseguido, ele não podia escrever uma lista de supermercado que aparecia uma série de pessoas o boicotando, então pode ser que talvez, quem sabe, ele mesmo se sentiu tão pressionado
com essa cobrança, com essa vigilância o tempo todo, que ficou um pouquinho acuado para desenvolver esse lado mais político na sua obra, talvez com uma fina esperança de poder ser publicado, de poder ser respeitado de novo. De qualquer maneira, apesar da dificuldade de compreensão, porque o livro até mesmo parece uma grande fórmula matemática, acredito que o livro é muito importante para a gente entender essa explosão do gênero utópico, distópico no mundo. Ou seja, esse tipo de literatura que trata sobre regimes totalitários que na verdade só são bons para quem está no comando. Como o Zamyatin teve muitos problemas para publicar essa história, eu fiz duas leituras. Eu fiz essa que foi traduzida diretamente do russo e a também que foi traduzida diretamente do francês, que foi o idioma que ele teve um pouquinho mais de facilidade para ser publicado. E eu posso garantir para vocês que há uma diferença grande entre ambas as traduções e eu indico mais para vocês que peguem esta russa, mesmo que ela seja um pouquinho mais difícil de digerir, justamente porque ela é um pouquinho mais fiel ao grande objetivo da obra. Até porque se mesmo a versão russa deixa a política um pouco de lado, a francesa praticamente romantiza a obra inteira. Diferenças de traduções, né, gente? Mas tomem cuidado quando forem ler uma tradução brasileira em português, né, que veio diretamente de uma obra traduzida em francês. Principalmente ao que diz respeito aos clássicos, porque os franceses tendem a preferir uma leitura mais bonita do que uma leitura um pouco mais clara. Eles tendem a preferir essa coisa poética, todo esse frufru, nhenhenhen, do que uma literatura que dá duas pauladas na sua cara. Mas isso não vem ao caso agora, só tomem cuidado com esse tipo de tradução do texto original, qual que era, principalmente quando a gente fala de literatura russa, que tende a ser naturalmente robusta, firme e cruel. Tanto que eu vou deixar o link de compra aí embaixo da tradução feita diretamente do russo, que essa é publicada pela editora Aleph, mas eu também vou deixar uma tradução para vocês se eu encontrar de algo feito do francês, mas eu aconselho que vocês peguem na biblioteca só para comparar. Mas enfim, lembrem-se que comprando pelo meu link vocês ajudam muito o canal a crescer, mas vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo para mais vídeos como esse. Gente, qualquer dúvida, me gritem nos comentários, vamos conversar sobre. Vocês sabem que eu adoro ajudar vocês no que eu puder, então é só mandar mensagens aí embaixo, tá bem? Fora isso, eu quero agradecer muito pela presença de vocês, desejar a todos uma ótima leitura e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!